pessoal, tudo bem? Aqui é o Canelinha novamente, para mais uma aula de biologia, dessa vez a parte 2 da aula de relações dos seres vivos com o meio ambiente. Bom, essa parte, pessoal, a gente vai focar na cadeia alimentar e na teia alimentar. A última parte, pessoal, a primeira parte, a gente falou sobre as relações ecológicas, as interações ecológicas, interespecíficas, intraespecíficas, harmônicas e desarmônicas. Então, se você não assistiu, corre lá e assiste, e depois assiste essa aula aqui, beleza? Bom, pessoal, então, começando aqui, a gente vai ver, pessoal, a parte 2, o volume 2, né, dessa aula, que vai falar justamente sobre a cadeia alimentar, pessoal. E o que é a cadeia alimentar? Bom, a cadeia alimentar, pessoal, cadeia, e aqui os seres vivos ficam presos, não, pessoal. Cadeia, pense em efeito em cadeia, né? O que é um efeito em cadeia, pessoal? Efeito dominó, né? Uma coisa está ligada à outra, né? Então, esse cara aqui vai estar ligado a esse cara aqui, vai estar ligado a esse cara aqui, beleza? Então, pessoal, essa cadeia alimentar, ela é seres vivos ligados um ao outro, mas como assim ligados um ao outro, né? Pela questão da alimentação deles, né? Seres vivos comem outros seres vivos, né? E como é que é essa relação de alimentação? É isso que a cadeia alimentar estuda. Então, pessoal, ela também pode ser chamada de cadeia trófica, né? Aqui, trófico, pessoal, sempre parecer, está relacionado com alimento, beleza? Então, pessoal, vamos ver quais são os níveis tróficos, né? Ou seja, os níveis de alimentação, né? Os níveis de alimentos aqui, beleza? Um ser vivo, pessoal, ele pode ser um produtor. O que significa, pessoal? Significa que ele produz seu próprio alimento, beleza? Ele pode ser consumidor, que significa que ele não produz seu próprio alimento e precisa obter ele de outros seres vivos, ou pode ser um decompositor, pessoal. O decompositor ele é como se fosse recicladores da matéria. Ele pega a matéria orgânica morta e transforma em elementos básicos de novo, né? Elementos inorgânicos, como assim água, sais minerais. E aqui, pessoal, parece ser um ciclo, né? Mas isso daqui significa o quê, pessoal? Que os produtores eles são consumidos por alguns consumidores, certo? Porém, pessoal, os produtores, né, que seriam o quê? Seriam as plantas, as algas, as cianobactérias, os fitoplânctons. Eles, na realidade, pessoal, quando eles morrem, né, quando eles não são consumidos por esses caras aqui, eles vão ser decompostos também, né? Como assim, pessoal? A árvore, se ela não for consumida, sei lá, por cupins, ela vai morrer e o seu tronco vai ser decomposto por esses caras aqui, certo? E por que tem essa seta aqui então? Significa que a planta come os decompositores? Não, pessoal. Isso significa só que os decompositores oferecem alguns nutrientes necessários para os produtores, que são as plantas, as algas. Beleza, pessoal? Então, vamos aqui, próximo slide, vai falar melhor sobre a divisão, pessoal, entre organismos autótrofos, beleza? E heterótrofos. Vamos ver primeiro os autótrofos, pessoal. Eles transformam a matéria inorgânica. O que é a matéria inorgânica aqui, pessoal? H2O, que é a água, CO2, né, dióxido de carbono, gás carbônico, O2, oxigênio, em matéria orgânica, pessoal. Que é o quê? Aqui vai ser alimento, beleza, pessoal? Matéria orgânica vai ser alimento, né? Então, pessoal, que alimento é esse, né? Se a gente for pensar nas plantas, por exemplo, as plantas elas produzem, pessoal, glicose, beleza? Que é como se fosse um tipo de açúcar, né? Pense, pessoal, na cana de açúcar, por exemplo, né? Ela não produz alimento, ela não retira alimento de nenhum lugar, ela mesma produz a própria açúcar ali que ela vai consumir, né? Então, pessoal, os organismos autótrofos, eles produzem alimento a partir de matéria inorgânica, ou seja, água, CO2, oxigênio, essas coisas não são alimento, né? Certo, pessoal? Beleza que a gente precisa de água e oxigênio para viver. Porém, a gente não vive só com isso, a gente também precisa de alimento, na forma de glicose, por exemplo, que as plantas produzem. E para isso, pessoal, eles precisam, esses organismos, de reações químicas, né? A principal delas seria a fotossíntese, beleza, pessoal? Que precisa de quê? Da luz, né? Da luz do sol, né? Só pensar que a planta, ela produz seu próprio alimento quando ela está exposta à luz do sol, né? Tanto que se você deixar num lugar escuro, ela vai morrer porque não consegue produzir alimento. Mas, pessoal, também tem outros tipos aqui, né? Existe também, pessoal, a quimiossíntese, né? Que não precisa da luz. Né? Os organismos nas cavernas, por exemplo, os produtores, né? Os seres autótrofos que vivem em cavernas, algumas bactérias, elas não realizam fotossíntese porque não tem luz. Então, precisa de realizar a quimiossíntese, né? Quimiossíntese. Beleza, pessoal? Bom, então, quais são os exemplos desses caras aqui, né? Exemplos seriam plantas, algas, cianobactérias, fitoplâncton. Beleza, pessoal? E aqui agora a gente vai ver então os organismos heterótrofos. Lembrando, pessoal, que trofe aqui vai significar alimento. Então, autótrofo, pessoal, é que ele é autônomo, né? Ele produz o próprio alimento, né? E heterótrofo, então, é que não produz o alimento, né? Então, não produzem o próprio alimento. Beleza, pessoal? Por isso, eles precisam se alimentar de outros seres vivos. Então, eles podem se alimentar dos autótrofos, né? Pensa, né? Quais são os seres que se alimentam de plantas,
de algas, são seres herbívoros, pessoal. Ou então, eles podem se alimentar de outros heterótrofos, né? Por exemplo, se você pensar a onça, pessoal, ela não vai comer ali o capim, né? Ela vai comer o boi. Por quê? Porque o boi comeu o capim, então o boi ali está alimentado, e ela, o alimento da onça é o próprio boi, né? Então, os seres heterótrofos podem se alimentar de seres autótrofos, se forem herbívoros, ou então de outros seres heterótrofos, se forem carnívoros. Beleza, pessoal? Então, passando, pessoal, agora para as classes dentro da cadeia alimentar que a gente viu, começando pelos produtores. São os próprios autótrofos, pessoal. Beleza? E eles sempre, pessoal, vão ser a base da cadeia alimentar, né? Porque são eles que produzem alimento. Beleza? Então, na terra, serão as plantas. Na água, vai ser fitoplânctons e algas, pessoal. Beleza? Eu poderia aqui também adicionar cianobactérias, né? Que são bactérias que fazem fotossíntese. E os consumidores, pessoal? Os consumidores, eles não produzem o próprio alimento, né? Não são produtores. Então, eles necessitam, pessoal, de se alimentar de outros organismos. Né? Como eu falei, né? É o caso dos heterótrofos. Beleza, pessoal? E quando eles se alimentam de outros organismos, eles podem ser primários, que consomem direto dos produtores. Né? Então, é o que mesmo? Os herbívoros, né? Só pensar ali na vaca, por exemplo. Podem ser secundários, né? Ou carnívoros. Né? Só pensar ali na onça, por exemplo. Né? E, pessoal, ele pode ser terciário. Como assim? Vamos supor, pessoal, o grilo vai comer o capim, ou seja, vai comer um produtor. E você pode ter, pessoal, um besouro que vai comer aquele grilo, né? Um besouro carnívoro, que pode comer aquele grilo. Então, o besouro, pessoal, ele vai ser secundário, né? E ainda depois, pessoal, pode vir, por exemplo, um sapo e comer o besouro. Então, o sapo vai ser terciário, pessoal. Aí, se vir uma cobra depois de comer o sapo, vai ser quaternário e assim por diante, pessoal. Beleza? Então, a gente vai pro próximo aqui, pessoal, que são os decompositores. Que são o quê, pessoal? São recicladores da natureza. Como assim recicladores, pessoal? Vamos ver aqui o que eles fazem. Eles pegam restos dos demais seres, ou seja, tanto autótrofos, né, produtores, quanto heterótrofos, né, os consumidores, e de seus excrementos e excretas. Isso daqui é um nome chique, né, para urina e fezes, beleza, pessoal? E transforma tudo isso, pessoal, em matéria orgânica. Transforma a matéria orgânica morta em elementos básicos. Como assim, pessoal? Água, carbono, nitrogênio, fósforo, né? Poderia colocar aqui também sais minerais. Beleza, pessoal? Então ele vai pegar essa matéria orgânica e quebrar em matéria inorgânica, pessoal. Beleza? Água, carbono, nitrogênio, fósforo, poderia colocar aqui também enxofre. Beleza, pessoal? Então ele faz meio que papel de reciclar dentro da natureza. Certo, pessoal? Reciclar o quê? Reciclar a matéria. Então, vai pegar, novamente, pegar a matéria orgânica morta, ou então os restos, né, tipo assim, os excrementos de excretas, e transformar, pessoal, em elementos básicos novamente. Beleza? E os maiores exemplos, pessoal, são bactérias, fungos. E aí, pessoal, você tem uma classe específica, que são minhocas e insetos, que são detritívoros, né? Que eles se alimentam de detritos orgânicos. Beleza, pessoal? Eles ajudam muito na decomposição. Show? Ah, e o urubu, pessoal. O urubu, ele não entra aqui, beleza, pessoal? Porque ele não produz nitrogênio nem fósforo. Eles são, pessoal, necrófagos, beleza? E, pessoal, se a gente for um passo além ainda, se a gente relembrar da outra aula, qual a relação do urubu com o ser humano, hein? Qual que é a relação? Seria, pessoal, de comensalismo, né? Por quê? O urubu, ele se alimenta do que, pessoal? Do lixo, por exemplo, deixado pelo ser humano, né? Então, algo que o ser humano produz, o urubu vai lá e se alimenta, porém, não necessariamente traz algum benefício. Então, pessoal, os decompositores, algo importante também de falar, eles produzem seu próprio alimento, pessoal? Vamos pensar nisso. Não produzem, né? Eles têm que comer restos de outros caras, né? Então, também são tipos de heterótrofos. Beleza, pessoal? Não são autótrofos. E, além disso, pessoal, a gente pode pensar aqui que os decompositores, eles vão ser comidos pelos produtores? Não, não vão ser comidos, pessoal. Então, quem que vai comer eles? Eles vão viver para sempre? Não, pessoal, no momento eles vão morrer. E os seus restos mortais vão ser consumidos por outros decompositores, pessoal. Isso é bem legal e é bem importante saber disso. Bom, e aqui a gente tem um desenho clássico de uma cadeia alimentar, pessoal, que começa tudo nos produtores, beleza? E essa seta, pessoal, indica que vai ser consumido pelo quê? Pelo grilo, né? As plantinhas aqui vão ser consumidas pelo grilo, né? Então o grilo, pessoal, ele vai ser um herbívoro, um animal herbívoro, beleza? Porém também ele vai ser um consumidor primário. E aqui, pessoal, o grilo vai ser consumido, né? Vai ser comido
por esse ratinho aqui, né? Então, o ratinho, pessoal, ele vai ser um consumidor secundário. Lembrando também que ele é carnívoro, né? Ele é carnívoro, pessoal, beleza? Bom, e o ratinho vai ser comido aqui por essa coruja, pessoal. Então, essa coruja vai ser também carnívoro, beleza? Mas vai ser um consumidor, pessoal, terciário aqui, certo? E no fim, pessoal, os restos mortais desses caras, né, a carcaça e também os excrementos discretos, pessoal, vão ser todos consumidos por quem? Pelos decompositores, pessoal. Para quê? Para eles pegarem a matéria orgânica de novo, morta dessa vez, né? A carcaça carniça desses caras, e transformar, pessoal, novamente a matéria orgânica morta em matéria inorgânica em forma de elementos básicos para quem, pessoal? Para os produtores aqui utilizarem novamente, né? Então, pessoal, o ciclo do nitrogênio, o ciclo do enxofre, o ciclo do carbono, tudo se baseia nisso, pessoal, beleza? E aí, pessoal, lembrando que essas setas aqui significam que são consumidos por esse cara aqui, né? Então, os restos mortais, lembrando, né? O fungo não vai matar o rato, mas os restos mortais do rato vai ser consumido pelas bactérias e tudo mais, assim como os restos mortais do grilo, os restos mortais da planta e os restos mortais. Na natureza, acontecem várias cadeias alimentares ao mesmo tempo, certo? Por isso que existe um conceito chamado de teia alimentar, pessoal. E por que teia, pessoal? Você pode pensar aí. Teia, pessoal, é porque são tantas coisas juntas ao mesmo tempo que elas estão entrelaçadas, né? Todas estão muito unidas entre si. Então, pessoal, é muito comum na natureza você não encontrar uma cadeia alimentar sozinha, né? Assim, tal animal se é consumido por um animal específico e consome um outro animal específico numa ordem bonitinha assim, igual a gente estava vendo antes. É muito comum, pessoal, você ter um animal que come vários outros e que também pode ser comido por vários outros, beleza, pessoal? Então, aqui na teia alimentar, que é o conjunto, né, a junção de várias cadeias alimentares, a gente tem vários produtores, então a gente não tem um produtor só a mais, a gente tem vários produtores, então pode ser plantas, flores, poderia colocar aqui também algas, beleza? Então vai ter vários produtores aqui na teia alimentar, que vão ser consumidos, pessoal, por vários herbívoros aqui, né, vários consumidores primários, né? O rato, o gafanhoto, o coelho aqui, a tartaruga terrestre. E aí, pessoal, esses caras aqui podem ser comidos por inúmeros outros caras, né? Então, vamos pensar aqui no sapo. O sapo, pessoal, agora, ele pode ser um consumidor terciário aqui, certo? Porque perdão, um consumidor secundário, secundário, porque o rato seria o consumidor primário, né? Aqui, consumidor secundário, e a serpente, pessoal, ela vai ser então consumidor terciário aqui, e o gavião, pessoal, aqui. O gavião, ele pode ser, pessoal, o consumidor aqui, quaternário, né? Porque comeu a serpente. Porém, se o gavião comer diretamente o rato, ele vai ser secundário, né, pessoal? Então percebe que eles não têm um papel fixo. Então percebe, pessoal, que eles não têm um papel fixo, porque aqui, se o gavião comer o rato, ele vai ser um consumidor secundário, beleza? Porém, pessoal, você pode perceber que tanto o gavião quanto a onça, eles não são comidos por ninguém, né? Isso que a gente chama, pessoal, de predadores topo de cadeia. Esses caras aqui, na fase adulta, né? Óbvio que o gavião filhote, ele pode ser consumido, sim, por outros animais, né? Pode ser consumido por uma águia, o gavião filhote. Mas na fase adulta, pessoal, esses caras aqui são topo de cadeia. Eles não são consumidos por ninguém. Então, eles não possuem predadores, esses caras aqui. Beleza? E agora, pessoal, a gente vai falar um pouco sobre ciclos, né? Existe, pessoal, na natureza, o ciclo da matéria. Existe, pessoal, na natureza, o ciclo da matéria e o ciclo da energia. A matéria, pessoal, como a gente viu, ela pode sim se conservar. Né? Porque os decompositores, eles vão reciclar a matéria. Né? O que é a matéria? O oxigênio, o hidrogênio, o fósforo, o enxofre, o nitrogênio, minerais, etc. Então, na cadeia alimentar, a matéria pode sim se conservar, beleza, pessoal? Exceto aqui, quando vira algum combustível fóssil como o petróleo. Né? O petróleo é o quê? É matéria orgânica presa lá nas profundezas. Né? Então, ela ficou acumulada, né? Ela ficou, de certa forma, perdida por muito tempo, né? Então ela não se conservou porque ela ficou presa lá no fundo. Beleza, pessoal? E a energia? A energia, pessoal, ela não é conservada aqui. Ó. Não é conservada. Por quê? Porque se perde no caminho em forma de calor. Você, pessoal, você provavelmente está numa temperatura mais quente do que o meio ambiente. Então você, pessoal, esse carinha aqui, vai perder todo o tempo calor para o ambiente. Beleza? Essas ondas aqui é calor que você está perdendo para o ambiente. E calor é energia, pessoal. E aí, pessoal, eu coloquei aqui, quanto maior o nível na cadeia, mais energia perdida. E a energia não se esgota porque os seres autótrofos conseguem armazenar energia, principalmente da luz solar, em forma de alimento.
Vamos voltar então um pouquinho para entender isso daqui, pessoal. Voltando aqui, vou apagar um pouco para melhorar. Voltando aqui, vamos pensar primeiramente na planta, pessoal. A planta, ela vai perder calor, né? Porque ela é mais quente ali, no ambiente, e vai perder calor para o ambiente. Beleza? Quando a planta perde calor, pessoal, ela vai perder esse pouquinho de calor. Porém, a gente vai ver mais para frente que ela vai conseguir recuperar essa energia. Mas vamos, então, agora para o grilo, pessoal. O grilo, pessoal, vai precisar de comer muita planta, certo? Então, primeiramente, já tem esse calor perdido aqui, certo? Pela planta. E o grilo, pessoal? Além desse calor que foi perdido aqui pela planta, o grilo também perdeu calor. Então, o grilo também perdeu energia. Beleza, pessoal? O grilo também perdeu energia. E o rato depois, pessoal? O rato vai ter que comer muito grilo, né? Para se alimentar, porque ele é bem maior que o grilo aqui, você pode ver, né? Então, o ratinho, pessoal, entendeu? Também o ratinho vai perder energia, em que? Em forma de calor, para o ambiente, certo? E por fim aqui, pessoal, a coruja. A coruja, pessoal, ela vai ter que comer muitos ratos, né? Então são vários ratos que a coruja come. Então você percebe, pessoal, que se são muitos ratos, é muita energia aqui, né? E a coruja também vai perder energia, pessoal. Então percebe que quanto mais a gente foi subindo, cada vez mais energia o ambiente ganhou dos seres vivos, ou seja, cada vez mais energia os seres vivos perdeu. Então, conforme você vai subindo a cadeia alimentar, subindo os níveis tróficos, né? Cada vez mais energia é perdida, pessoal. E é por isso, pessoal, que a gente não se alimenta de grandes carnívoros, a maioria das vezes. Óbvio que em alguns lugares, por exemplo, na Rússia, eles se alimentam, pessoal, de ursos. Aqui no Brasil existem lugares que comem jacaré. Porém, não é muito comum, né? É muito mais comum você se alimentar de herbívoros, né? Como, por exemplo, bois, porcos. Por que isso acontece, pessoal? Isso acontece porque quanto mais alto aquele ser vivo for na cadeia alimentar, significa que mais energia você perdeu no processo. Ou seja, o boi, ele tem energia. Porém, uma onça precisa de comer vários bois. Então, ela precisa de gastar muita energia. Então, para você manter uma onça, pessoal, pensa, você teria que ter muitos bois. E para manter esses muitos bois, você teria que ter muito pasto, muita vegetação. Então, é melhor você ir lá e comer diretamente o boi. Por quê? Para você não perder energia, muita energia para o ambiente. Porque você precisa da energia, então é melhor você comer diretamente do boi do que esperar a onça comer o boi, que vai perder energia no processo, para depois comer a onça. Beleza, pessoal? Ah, mas você pode pensar assim, né? Pô, em relação a peixes, é mais comum você comer peixes carnívoros, né? Sim, tipo assim, o cação, né? Sim. Porque na água, pessoal, existem muitas algas, muitas, muitas algas. E você, de certa forma, você não precisa de pagar muito por aquelas algas, né? Diferente de um pasto que você precisa de cuidar do pasto. Então, pessoal, na água, por ter muita alga, então tem muita espécie de produtores, pessoal, tem muito mais energia do que na terra. Então, na água, se você comer um carnívoro, não importa muito, porque lá tem muita abundância mesmo de energia, então se você perder um pouco a mais, não tem muito problema, né? Então, perceba aqui que essas ondinhas, pessoal, significa que perdeu energia, beleza? Como é que a energia volta para o sistema? Eu vou apagar aqui por enquanto. A energia volta para o sistema, pessoal, justamente por conta do Sol, né? O Sol está aqui, ele manda luz para o planeta Terra, né? Essa luz vai ser capturada pelas plantas e as plantas vão armazenar a energia da luz em forma de alimento, né? Através do quê? Da fotossíntese, né, pessoal? Então é assim que a energia volta. Então a energia, pessoal, não segue um ciclo, né? Porque esses carinhas aqui todos perderam energia, mas ela volta para a cadeia alimentar sempre por conta da luz do sol, né? Por isso que a energia não acaba, né? Você não fica sem energia na cadeia alimentar justamente por conta do sol. Beleza, pessoal? Então a gente vai falar agora sobre o acúmulo de substâncias na cadeia alimentar. Faltou muito, né? Bom, pessoal, a poluição acontece quando substâncias tóxicas que não podem ser decompostas pelos decompositores ficam acumuladas, beleza, pessoal? Isso seria a poluição ou acúmulo de substâncias tóxicas, certo? E aqui, pessoal, eu falei que quanto maior o nível trófico, mais concentradas ficam essas substâncias. Vamos entender por quê? Aqui eu coloquei alguns exemplos, né, que é mercúrio, chumbo e alguns agrotóxicos, beleza, pessoal? Aqui, pessoal, é o desastre de Mariana, que afetou o Rio Doce, pessoal, aqui no meu estado, né, do Espírito Santo. E o Rio Doce, pessoal, ele ficou com muitos metais pesados, né? Chumbo, mercúrio e vários outros. E por que que até hoje em dia a gente não pode consumir os peixes desse rio, né? Além de estar muito sujo, os peixes também estão com muitos metais pesados. Mas vamos ver por que eles ficam com esses metais pesados dentro do corpo? Bom, olha só para essa imagem, pessoal. Nessa imagem a gente pode ver que as plantas, elas vão ser consumidas, por exemplo, por caramujos, beleza? Porém, imagina agora, pessoal, que esse rio está cheio de mercúrio, ou cheio de chumbo. Então, as plantas, pessoal, elas vão incorporar o chumbo dentro delas, né? Então, vão ficar cheias de chumbo aqui dentro. Beleza, pessoal? E o caramujo, ele também está na água, então ele vai incorporar também um pouco de chumbo,
Porém, lembra que o caramujo precisa de comer muita planta, pessoal? Então, o chumbo da planta também vai vir para o caramujo. Então, pessoal, o caramujo vai ter bem mais chumbo que as plantas. E o lambari, o peixe lambari? O peixe lambari, pessoal, ele vai comer muitos caramujos, né? Então, eles vão ter, além do mercúrio que eles já iam pegar só por estar nadando aqui, pessoal, eles também vão ter todo esse mercúrio aqui. Então, os lambaris, pessoal, vão ter muito mais mercúrio do que o caramujo. Porque eles comeram vários caramujos, então eles comeram muito mercúrio. E o peixe maior aqui, pessoal? O peixe maior, sei lá, uma traíra, eles vão comer muitos peixes pequenos. Uma piranha aqui vai comer muitos peixes pequenos, pessoal. Por comer muitos peixes pequenos, todo esse chumbo que estava aqui, ele vai incorporar. Então, você percebe que um único peixe maior tem mais chumbo do que qualquer peixinho pequeno, porque ele comeu tantos peixes que ele vai ficar com muito mais chumbo dentro dele. E a garça, pessoal, você pode ter já imaginado que a garça tem que comer muitos peixes desse grande, né? Então, a garça, pessoal, vai ter uma quantidade de chumbo enorme dentro dela. Porque todo esse chumbo aqui que veio lá das plantas foi subindo e se acumulando na garça, né? Beleza, pessoal? Então, por isso que quanto maior o nível trófico, né? Quanto maior o grau ali dentro da cadeia. Então, esse daqui seria o consumidor primário, né? Consumidor secundário, nomeando aqui os níveis tróficos, né? Consumidor terciário, aqui o peixe maior. E, por fim, o consumidor quaternário, além aqui do produtor, que é sempre a base. Então, quanto maior é o nível trófico, mais concentradas ficam essas substâncias. Então, mais chumbo você vai ter. Beleza, pessoal? Então, agora para alguns exercícios. O primeiro de todos, pessoal, fala sobre, obviamente, a cadeia alimentar e fala sobre os ciclos, pessoal. Vamos ver, a matéria, assim como energia, não pode ser reciclada. Mentira, né? A energia pode sim ser reciclada. Então aqui está errado, pessoal, beleza? Lembra lá que a matéria é reciclada graças aos decompositores e que a energia sempre é perdida para o meio ambiente? As setas, aqui está difícil de ler, mas está escrito energia gasta. Então esses caras aqui sempre vão gastando energia. Beleza, pessoal? O consumidor secundário do esquema acima é o coelho. Será que é o coelho, pessoal? Não, né? A planta é o produtor e o coelho é o consumidor primário. Então, essa daqui também está errada. O consumidor primário do esquema acima é a planta. Não, pessoal, a planta é o produtor. Então, só restou a letra D, que é toda a cadeia alimentar terá somente um produtor na base, mas pode ter um número variável de consumidores. Tá certo, pessoal, que a gente tem 3 consumidores, né? Mas apenas um produtor. Beleza, pessoal? Então, essa é a alternativa correta. Lembrando que se tivesse vários produtores, pessoal, seria uma teia alimentar, né? Porque teria várias cadeias alimentares. Próxima questão, pessoal. No Pantanal existe um número grande de ecossistemas aquáticos, formado por rios, lagoas e áreas inundáveis. O fitoplâncton é o nome da comunidade de algas microscópicas que crescem abundantemente nesses ambientes. Esses organismos exercem em seus ecossistemas a função de... Fitoplâncton, pessoal, se você for ver, né, ele é autótrofo. Beleza, pessoal? A gente viu que é um exemplo de organismo autótrofo. Então, pessoal, significa que ele vai produzir seu próprio alimento. Então, ele não pode ser consumidor. Então, todas as opções aqui de consumidor está errada. Ele não é um decompositor, pessoal, porque ele produz seu próprio alimento. Então, ele só pode ter produtores, né? Beleza, pessoal? Bom, próxima questão, pessoal. Na ilustração a seguir estão representadas as relações tróficas entre seres vivos. Bom, é uma teia alimentar, porque o falcão assume mais de uma posição alimentar. Vamos ver, pessoal? Se você seguir qualquer caminho, ou seja, tomar qualquer uma dessas setas, sempre vai terminar aqui no falcão, né? Ou seja, o falcão com certeza é um consumidor, é um animal topo de cadeia. Porém, será que ele pode ser primário, secundário, terciário? Vamos deixar essa questão aqui de stand-by, beleza? Porque eu quero explicar algumas outras, porque elas estão erradas também. Bom, é uma cadeia alimentar simples? Bom, claramente não é uma cadeia alimentar simples, né, pessoal? Por que não uma cadeia alimentar simples? Porque são vários organismos aqui formando uma teia alimentar, beleza? Então aqui está errado. É uma teia alimentar porque coelho e rato são consumidores secundários. Bom, tanto o coelho quanto o rato, pessoal, eles consomem direto o produtor. Então, na verdade, eles seriam primários, né, aqui. Então, são primários aqui, pessoal. Está errado essa questão aqui também. Beleza? É uma teia alimentar porque não há decompositores. Isso daqui também está errado, pessoal. Os decompositores nem sempre aparecem, mas sempre vão estar presentes ali, certo? No fim, todo mundo, a carcaça de todo mundo vai ser decomposta pelos decompositores. Bom, então, só pode ser a letra A, né? Por que a letra A? Olha só esse caminho aqui, pessoal. O rato aqui vai ser um consumidor primário. Depois a cobra vai consumir o rato, então vai ser um consumidor terciário, secundário, perdão. E o falcão vai comer a cobra, então vai ser um consumidor terciário, beleza? Mas e se o falcão comer diretamente o rato, pessoal? Se o falcão comer diretamente o rato,
ele deixa de ser terciário e vira um consumidor secundário, pessoal. Então, o falcão, sim, pode assumir mais de uma posição dentro da cadeia alimentar, né? Possui níveis tróficos diferentes. Bom, pessoal, então é basicamente isso a nossa aula. Espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida é só deixar aí embaixo. E é isso, bora, Cajinho.